Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto, o qual se encontra no livro de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos falar sobre a apresentação de Jesus no templo. E iremos fazer uma pergunta. E a pergunta é: por que Jesus foi apresentado no templo? E vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. A Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então, aqui nós vemos que Cristo está afirmando que ele veio aqui para cumprir a lei. Por isso ele tinha que ser apresentado no templo. Por isso ele tinha que ser circuncidado ao 8º dia, segundo a lei de Moisés. Porque ele veio aqui justamente para isso, para cumprir a lei. E hoje, as crianças que nascem hoje, elas também precisam ser apresentadas? Nós vemos também na Bíblia que não. As crianças não precisam hoje em dia ser mais apresentada no templo. Primeiro porque nós não vivemos mais segundo a lei. Nós não vivemos mais na prática da lei. E sim, agora nós vivemos pela graça. Segundo, porque também hoje não existe mais templo. Então, se hoje não existe mais templo, não tem mais necessidade de ser apresentado em um templo, até porque não existe mais. Então, as crianças que nascem hoje em dia não têm mais esta obrigação, porque isso aqui pertencia às obras da lei, a lei de Moisés. E hoje nós vivemos pela graça de Cristo e não é necessário fazer mais esses rituais que Cristo fez para cumprir a lei, segundo ele mesmo diz aqui na palavra. E quando acontecia este ritual de apresentação, também tinha ali que fazer uma oferta ao Senhor depois da apresentação, que segundo a lei era para levar um par de rolas e 2 pombinhos ali em forma de oferta. Então, hoje não existe mais isso. E se nós for lá para o livro de Gálatas, nós vamos ver que a lei, as práticas da lei ficaram para trás. Agora nós vivemos pela graça. Então, dízimo, circuncisão, apresentação em templo, essas coisas não são mais necessárias para a igreja de Cristo. A Bíblia diz, no livro de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 16, diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. E aí você, continuando lendo este mesmo versículo, lá no final você vai ver que diz: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Se você for ler o livro de Gálatas, você vai entender que nós não precisamos mais fazer essas coisas, praticar a antiga aliança, porque o apóstolo Paulo está nos advertindo ali que agora o que basta para nós e o que bastou para nós foi a morte de Cristo na cruz. Isso que foi o mais importante que Cristo fez para que agora nós viéssemos viver totalmente pela graça, pela sua graça. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não precisamos mais fazer esses rituais. É isso que a Bíblia nos ensina.